E aí, galera, vamos começar mais uma vez aqui o nosso programa dentro do canal Noticioso, investindo na Bolsa, né? Semana passada nós não gravamos, eu tava com uma tosse doida, ainda tô com um pouquinho de tosse, no meio do programa vou dar umas tossidinhas aí, só pra vocês já ambientarem. Tô mais uma vez aqui com a presença luxuosa aqui do Matheus Nunes, né? É meu assessor aqui da Invest XP, né? E a gente vai falar hoje exatamente o seguinte: quais são os próximos passos aí após essa noite aí, né? Tivemos uma aprovação aí no segundo turno da reforma da Previdência. Enfim, é um momento que eu acho cheio de oportunidades. A gente vai falar um pouco sobre isso, inclusive também citar essas crises, enfim, conversar um pouco sobre esse momento, né, Matheus? E aí, Matheus? E aí, galera, então, Rodrigo, notícia boa aí, né, de madrugada agora, foi realmente aprovada em segundo turno a reforma da Previdência. Agora vamos ver qual que vai ser a pauta aí lá em Brasília, depois que finalizar de vez lá no Senado. Isso já tem muita gente falando bastante aí em reforma tributária, né, que é um tema também bastante complicado de passar, vai demandar bastante energia aí do pessoal, mas isso eu acredito que possa até deixar os investidores mais alegres nessa notícia que a gente teve hoje, né, Rodrigo? O que a gente está percebendo é o seguinte: a reforma tributária ela tem um ambiente mais complexo, um ambiente técnico mais complexo, então o pessoal tá, eu acho que para aprovação disso mesmo, eu acho que a resistência inclusive vai ser menor, por incrível que pareça. No ambiente, a galera não vai ter tanta... Da reforma tributária? Da reforma tributária vai ser mais uma proteção unilateral de cada estado. A briga vai ser essa nesse ambiente técnico. Vai ser bem complicado de passar também, vai ter muita confusão, acho que vai ter muita complicação. O governo certamente vai ter que fazer concessões, flexibilizar alguns pontos, liberar talvez alguma emenda aí, para fazer com que esse negócio passe. Para poder compensar. Eu estou dizendo assim, a reforma da Previdência ela tinha uma coisa mais assim de direitos, tinha uma carga mais pesada que foi ultrapassada com facilidade. Eu acho que indo ao encontro do que você está falando, é o seguinte: eu acho que a parte mais difícil vai ser realmente acertar essas diferenças técnicas, mas é muito mais uma análise técnica que eu acho que vai ter. Quando eu falo realmente esse peso social não que vai foi ter tão grande, muito não vai ser tão utilizado aí grande pelo pessoal de oposição ao governo. Eles bateram muito nesse ponto de perder direitos, né? Isso talvez com reforma tributária seja menos utilizado e seja mais fácil por esse sentido aí de passar, entendeu? Uma coisa que eu quero trazer assim para esse programa é exatamente o seguinte: a gente está num momento, eu acho, muito oportuno, Matheus, até porque a Bolsa voltou um pouquinho, a gente está num momento muito oportuno, e no meio de toda essa confusão, essas declarações que eventualmente o Bolsonaro faz, essa briga política que a gente está tendo aí, a gente que investe, a gente não está conseguindo perceber a real oportunidade que está apresentada na frente da gente aí, Matheus, que é essa questão da oportunidade de ganhos reais mesmo, né? Ou seja, o Brasil está entrando devagarinho, a gente está no meio desse bolo e talvez não esteja percebendo que a gente tem um cenário muito positivo, ou seja, o país tem muito para poder fazer, essas reformas estruturais, querendo, apesar de todas as dificuldades, estão saindo, e no momento que a galera que investe perceber isso, eu acho que pode ser um pouco tarde. Então, assim, volto a repetir, eu acho que é importante a gente olhar o cenário, tentar sair um pouco dessa coisa, do meio dessa bagunça, e perceber que a gente está num momento sim de oportunidade. Eu acho que o cenário... Olhar num intervalo de tempo aí maior, né? Olhar para uma janela não de uma semana, talvez olhar para um intervalo aí de eu acho que a gente, o cenário... para enxergar melhor essa questão da oportunidade, né? Certamente daqui a um ano, na hora que a gente estiver continuando, nós vamos estar aqui fazendo o nosso programa, a gente vai falar: gente, por que a gente não encheu a mão lá atrás? Por que a gente não comprou, né, Matheus? Porque o momento é muito oportuno. O país, vamos lá, o país está precisando investir em estrutura, estrada, precisando, gente querendo investir em empresa, ou seja, tem uma infinidade de coisas que está para acontecer, que está todo mundo esperando. Na hora que dá a largada, a gente tem que tomar cuidado para não ficar para trás, sabe, Matheus? Que é uma coisa assim, eu inclusive estou posicionado esses dias, eu entrei antecipadamente, a Bolsa recuou mais, estou teoricamente até perdendo muito dinheiro aí. Perdendo não, porque eu não vou realizar, Mas assim, eu achei que ela ia chegar só até os 102, 103, ela foi aos 100 mil pontos, mas assim, então ela baixou um pouco, mas eu acho que a gente tem que entrar, tem que confiar, porque por mais que tenha essas discussões, o momento é muito oportuno, Matheus, a gente não pode deixar aqui de falar isso, entendeu? O que você acha? Assim, eu acho que o cenário macro, assim, Brasil, realmente a chance de a coisa melhorar de forma estrutural é real, entendeu? E tendo isso em consideração, que as mudanças
podem realmente acontecer, não somente em número que aparece lá na bolsa, 100 mil, 200 mil, 50 mil, que muitas vezes só aumenta o número na tela e no dia a dia a situação não realmente melhora. Eu acho que realmente pode acontecer aí do Brasil como um todo melhorar e isso aí refletir consequentemente aí na bolsa, entendeu, Rodrigo? Então isso é totalmente possível de acontecer aí nos próximos anos e com essas várias coisas acontecendo, por exemplo, corte aí na taxa de juros só tem ajudar que isso encaminhe. Só tem que tomar cuidado também com essa questão que a gente viu até esses dias do Trump lá, né, tweetando aí que vai tarifar em 10% aí 300 bilhões da China. A China foi e retalhou, desvalorizando a moeda deles, o que causou bastante estresse no mercado, né? Bolsas mundo afora caíram fortemente. Todo mundo que estava posicionado aí sofreu bastante, mas do ponto de vista aí doméstico, né, a situação tá bem favorável. Mas acho que até mesmo no internacional, por mais que tenha toda essa questão da guerra comercial aí, o Trump brigando frequentemente aí, postando Twitter, faz reunião com o pessoal lá da China, passa 2 dias, posta um Twitter falando totalmente contrário do que tinha saído na pauta da negociação deles, o que causa muito estresse aí no mercado. Mas eu acho que esses tweets, essas questões que ele posta assim no curto prazo geram muito ruído. Quando você vai pensar aí talvez numa janela de tempo maior, pensar que a gente vai ter eleições lá nos Estados Unidos no ano que vem, que já está tendo aí as primeiras etapas aí, né, da eleição, que são aí a escolha dos membros para candidatos aí dentro do partido. Assim, eu acho que o Trump vai acabar tendo que ficar talvez um pouco mais sereno, mais né? Bonitinho, e se comportar melhor aí para facilitar talvez a recandidatura dele. E isso tende aí, se ele se comportar bem, né, a fazer os mercados subirem, né? Eu acho que a gente pode aproveitar esses momentos, dessas instabilidades aí, e como um momento de oportunidade, sabe, Matheus? Porque você vê, por exemplo, a própria Petrobras mesmo, onde eu estou muito posicionado, muito forte, as notícias são maravilhosas. Eu não vejo uma notícia. Tudo que eu leio de Petrobras agora está maravilhoso. E ela está descontada em função desse cenário. A gente tem que imaginar o seguinte: eu acho que em algum momento, inclusive, o Brasil vai dar meio que uma descolada dessa turma, porque ele tá tanta coisa que está acontecendo aqui positiva, que atende ao interesse desse mercado financeiro, que vai chegar uma hora que vai dar uma descolada. Então, essas confusãozinhas que dão aí com o Trump, gente, isso é o seguinte: para a gente pode abrir uma janela de oportunidade para a gente poder entrar com preço melhor, né? Com relação a isso, assim, a equipe de análise da XP Investimentos mantém uma recomendação de compra para a Petrobras, e isso que aconteceu com o Trump fez aí cair bastante, né, o preço do petróleo. Consequentemente, o petróleo cai, a Petrobras aí cai junto, né? Então, assim, por mais que várias coisas aconteceram aí recentemente no mercado global, pelo menos a equipe de análise da XP mantém aí a convicção, a recomendação, né, em compra. Eu acho que eles falam, inclusive, em 35, 36, né? Pois então é uma coisa assim, por exemplo, é um momento, se você parar para pensar, de hoje, de 25,80, 26 reais, que é o preço que ela está hoje, para 36 reais, nós estamos falando de 10 reais, nós estamos falando aí 10 em quase 40% de ganho. Então, ou seja, é um ganho que você precisa. Hoje, quem está aí com a Selic a 6% aí, vai demorar aí 8 anos para poder atingir. Então é o seguinte, tá na hora, né? A grande pergunta é se esse momento, se essa confusãozinha lá fora, se essas briguinhas políticas aqui dentro também, se elas, na verdade, em vez de problema, elas não abrem uma oportunidade para a gente entrar mais bem colocado nesses papéis, entendeu, Matheus? Porque eu acho que, eu volto a repetir, o cenário porque a gente às vezes fica no meio do problema e não consegue ver de fora que o negócio, a hora é muito boa para entrar, entendeu? A hora é muito boa para poder entrar. Warren Buffett fala, né? Seja corajoso quando todos são medrosos. Exatamente, porque você tem que parar para pensar o seguinte, uma regrinha básica, né? 95% que você ouve aí sobre dinheiro tá errado, porque só 5% da população tem. Então as informações que a gente ouve, e se você parar para pensar, na hora que a ação tá baixa, todo mundo saiu dela. Aparece um cara que tem uma visão realmente certa do mercado e entra e
que realmente acerta ali, ganhando 3, 4, 5 reais aí no papel aí, da noite pro dia, exatamente porque enquanto estava todo mundo querendo sair, ele percebeu ali a lacuna, o momento exato de entrar. É isso que você tem que buscar. Mas a questão também tem que ver, a gente tá falando, talvez esteja barato. Mas a gente nunca sabe, né, exatamente quando que tá barato e quando que tá caro. A sensação, o meu caso mesmo, né? O meu caso, outro dia, semana retrasada, eu comprei uma fortuna de Petrobras a 27,50 achando barato. Hoje ela tá aí a 26,80, eu não quero comprar mais, né? Então, 25,80, tá barato a 27, cara a 25. Exatamente, pra você ver como é que é essa pressão. Mas na verdade, é porque eu já estou muito posicionado e a minha questão agora é o volume que está empregado nesse papel. Mas enfim, eu acho que está na hora de perceber se essa é realmente a oportunidade de entrar no mercado, entendeu, Matheus? Nesse campo de ações. Eu acho que os fundos também em ações, também eles oferecem também, porque eles acabam abaixando o valor da cota deles, oferece uma grande oportunidade aí para entrar para quem não está assim, ainda operando especificamente no papel sozinho, né, Matheus? Fala um pouco disso. Sim. Levando em consideração tudo isso que a gente falou, né? Sim, tem potencial sim de crescimento, né? A bolsa pode subir ainda mais, se nem precisa falar de novo da reforma, de tudo isso que a gente já falou, mas pensando aí novamente em longo prazo, a tendência sim é construtiva e tem várias formas aí de aproveitar, né, essa alta. Seja através de ações diretamente, seja através de algum fundo multimercado ou através de fundos de investimentos em ações, entendeu, Rodrigo? Existem várias formas aí, né, de investir nesse mercado que vai crescer e aproveitar essa alta que certamente vai se espalhar em diversos produtos aí do mercado financeiro, entendeu? A gente até esqueceu de falar aqui do volume de capital que vai migrar agora para esse tipo de investimento, né? Ou seja, com a Selic voltando baixa, a tendência tá tendo uma fuga do dinheiro dos bancos aí para as corretoras, né, Matheus? Que tem mais opção assim de produtos para as pessoas poderem investir. Então, ou seja, relembrando, no Brasil só 2% da população está investindo na Bolsa. Imagina o que a gente tem de possibilidade de crescimento se a gente observar os Estados Unidos, que é alguma coisa em torno de 60%. Então, o volume de capital que vai migrar para esse tipo de investimento é muito grande. Um detalhe importante que eu queria falar aqui, Matheus, tem muitas pessoas que estão começando agora assistindo o nosso programa, que estão começando a entender, a querer entender e começar a pensar nisso. Tome muito cuidado, essa semana também a gente está tendo problema com aquela Unique Forex, né? Que aí, né? quebrou e já não está conseguindo mais resgatar. Não acredite em dinheiro fácil, tá, gente? Isso não existe em lugar nenhum do mundo e não pensem em vocês que vocês vão conseguir aqui, com as nossas conversas ou em qualquer outro lugar, uma informação que você vai ganhar dinheiro fácil. Isso não existe. Essa Unique oferecer, Matheus, 1%, 1,5% ao dia, ou seja, uma mentira. Calcula isso aí ao longo de... Pra você ter ideia, eu fiz um cálculo em 7 anos, ela ultrapassa o PIB americano. É um negócio absurdo. Né? Você põe 100 reais, eu fiz com o mesmo 100 reais que eu fiz um programa sobre isso, com 100 reais em 7 anos você ultrapassa o PIB americano. Então, ou seja, quem acredita nisso, desculpem, mas tem que levar ferro mesmo, Matheus, porque é tão infantil, é tão imaturo acreditar numa bobagem dessa, ou seja, já são mais de 6 mil reclamações só essa semana, e essas pessoas vão perder o dinheiro. Ou seja, para quem entrava nisso, já percebia que era um marketing multinível e que a questão de ganhar dinheiro estava relacionada a você trazer mais pessoas. Então é o seguinte, gente, muita responsabilidade com o seu dinheiro, né? O seu dinheiro aí, certamente, se você o tem, ele foi suado para poder ganhar, não brinque com isso. O importante é que você busque informação aqui no nosso programa, chame os especialistas como o Matheus, que vai fazer essa assessoria para poder te dar exatamente um cenário mais adequado que você possa investir sem ficar pensando nessas bobagens de entrar em pirâmides aí, que é o que está acontecendo. Eu sempre comento, né, Rodrigo, a ideia que a gente tem aqui, eu trabalho junto com a XP Investimentos, a ideia em ajudar as pessoas a investirem melhor e não é para deixar ninguém milionário do dia para a noite, fazer as pessoas ficarem ricas assim, de maneira fácil. A ideia é justamente você rentabilizar melhor aí o seu dinheiro, ganhar mais dinheiro, mesmo que em proporções só um pouco maiores. Pode ter certeza que essas pequenas diferenças aí que você ao longo do tempo vão fazer diferença. Ao longo de uma vida vai dar uma diferença no seu patrimônio no final da vida e talvez de 50%, de 100%, mas tudo isso baseado em
rentabilidades que podem parecer pequenas, né? Muitas vezes, assim, quando você olha a rentabilidade dentro de um mês. Mas quando você estica isso para um prazo maior, aí sim, por causa dos juros compostos, todo ano você tendo uma rentabilidade maior, ao longo de um prazo bacana, você vai ter uma quantidade de dinheiro bem maior do que se tivesse deixado aí dentro de uma poupança, né? Que está em ampla decadência. É por isso que eu acho que é muito importante, fazendo até agora a propaganda do Matheus aqui, é muito importante você escolher muito bem o seu consultor, né? Que é aquela pessoa que vai perceber as suas necessidades, tá certo? Vai estar junto com você para fazer, por exemplo, eu já tenho um comportamento mais agressivo, né? E tem uma particularidade, a maioria das pessoas que estão assistindo esse programa aqui são pessoas que estão trabalhando em outros segmentos. Se tem esse recurso, não vai ter tempo de olhar. Então, assim, a importância do consultor é realmente muito grande para que você possa fazer uma escolha acertada aí para o seu dinheiro a médio prazo ganhar esse valor em cima dos outros investimentos convencionais. Então, assim, procure um assessor, converse com ele antes de fechar, né? Eu acho que é bom até conversar para perceber se esse assessor está realmente disposto a buscar perceber qual que é a sua real necessidade, né, Matheus? Como você falou essa questão do tempo aí, Rodrigo, acaba que por mais que o mercado financeiro seja totalmente entendível e se você dedicar um certo tempo para isso, não é algo rápido de entender, certamente vai demorar um tempo para você se acostumar. Então, para quem realmente não está imerso nessa área, para quem não trabalha na área, trabalha com outras coisas, muitas vezes essa pessoa não vai ter tanto tempo assim para buscar produtos, para buscar informação. Então a ideia do assessor de investimentos é justamente ajudar a pessoa aí nesse sentido, ajudar ela a tomar a decisão, trazendo informação, trazendo aí produtos até ela, entendeu? Eu, por exemplo, estou trabalhando só com isso, né, Matheus? Assim, eu fico em frente ao computador o dia inteiro, estou estudando igual um louco. Tem um histórico relacionado a essa área de administração e cálculo muito grande e ainda assim vejo com dificuldade, assim, tanto é que quando os meninos assim me procuram, falam, gente, estou querendo investir na bolsa, gente, é o seguinte, procura um consultor, dá uma avaliada, se você tem interesse, vai estudar, tem que estudar muito, tem que entender de um ambiente macro de economia para você poder operar sozinho. Então, o melhor caminho é realmente procurar um consultor. Vamos falar aqui, inclusive, do nosso evento, né, Matheus, que eu vou lá estar presente lá. O evento vai ser fantástico. Vamos passar o videozinho aí do evento para a galera ver como é que é? Bacana demais aí, vai ser grandes nomes, né, Matheus? O Henrique Breda, né, o Alasca, que eu estou até posicionado nele, vai estar aí, vai ter os grandes nomes aí dos fundos, né, do cenário nacional, vão estar aqui em Belo Horizonte. É o primeiro evento de grande porte aqui em Belo Horizonte, né, Matheus? É um evento. Fala um pouco disso. É um evento bem grande, assim, que a gente está buscando fazer, levando em consideração que aqui em Belo Horizonte não tem nada parecido com isso, ou nada nesse tamanho. A gente tem eventos parecidos aí no Rio de Janeiro, em São Paulo, mas realmente Belo Horizonte é carente, né, desse tipo aí de evento, né, Rodrigo? Então, nosso escritório, a gente está organizando aí o evento, que vai ser aí uma oportunidade para os investidores se aproximarem aí dos profissionais de mercado, se aproximarem dos gestores de fundos de investimentos e aprenderem um pouco mais aí sobre esse mercado. Vai ser dia 19, né? Dia 19 de setembro, na Paraíba 550, lá na Savassi. E vai ser o dia todo, parece? Vai ser o dia inteiro. E vão ter palestras, o negócio vai ser legal assim, né? Palestras e stands aí ao longo do dia. Então, palestras para ouvir o pessoal falando aí
sobre o mercado, sobre possibilidades de investimentos e stands para trocar ideia aí com os gestores, com os profissionais do mercado. Entendeu? Não, o Henrique Breda mesmo, eu tô até posicionado lá com uma graninha boa lá. Eu quero conhecê-lo, eu quero ir lá para conhecer ele, que ele é um cara... Vai xingar ele porque o fundo dele caiu aí no começo da... Vou xingar ele, inclusive, mas na verdade, é como eu tô te falando, a gente tem que acostumar, Matheus, da natureza humana, né? Essa história, quando o negócio recua um pouquinho, a gente fica com raiva. Só que é o seguinte, não fique com raiva, porque se você ficar com raiva, você vai perder o equilíbrio e vai fazer opções equivocadas, entendeu? É importante que você... Não existe um mercado que sobe de maneira retilínea, isso não acontece. Então você tem que ter essa capacidade de perceber esse momento que o mercado recua e em alguns momentos até se posicionar mais, porque na verdade aquilo pode se tornar, em vez de um problema, uma oportunidade, né, Matheus? Então assim, de qualquer forma, gente, vamos estudar, vamos lá nesse evento do Matheus, vai ser um evento, o primeiro grande evento aqui de investimentos aqui de Belo Horizonte. Assista o nosso vídeo, procura buscar informação, porque é o seguinte, aqui nós não estamos ganhando nada com isso, o que a gente quer é que você se informe mais, que você ganhe conhecimento, porque as coisas mudaram, né? Essa história agora, eu acredito que a médio prazo aí nós vamos ter mais uma vez falando, uma taxa Selic baixa e você não vai deixar, não é nenhuma questão de ganhar dinheiro. Ficando o seu dinheiro nesse investimento convencional, você vai estar perdendo dinheiro. Então é importante que você se informe, é importante que você continue aí, assine o nosso canal aí, põe o sininho para você receber as nossas conversas aqui, porque semanalmente a gente vai dar o panorama do que a gente está sentindo no mercado, né, Matheus? Então assim, vá no dia 19, lá 19 de setembro, na Rua Paraíba, ali na Savassi. Ali é Savassi ainda? Acho que Savassi, Praça Tiradentes. É Praça Tiradentes. Então assim, é muito importante que você busque esse conhecimento para que você possa, no mínimo, resguardar, né, Matheus, o seu futuro. Eu acho que nós estamos falando aqui de coisa de investimentos a médio e longo prazo, que vai trazer a médio e longo prazo uma rentabilidade bem melhor do que você tem no seu investimento para quem é bem conservador e está colocando dinheiro. Para finalizar aí, mais algum comentário, Matheus? Para finalizar, é isso. Espero você aí lá no evento Invest Smart Day Belo Horizonte 2019, dia 19 de setembro. Eu vou estar lá, vou ser o primeiro a chegar, o último a sair, né, Matheus? Vou tomar cafezinho até enjoar, entendeu? E quero conhecer essa turma toda, porque é o seguinte, uma coisa que eu não abro mão é realmente buscar conhecimento nessa área, porque eu acho que esse segmento vai crescer muito. Volto a repetir, a gente está num momento de oportunidade. Vamos pensar, vamos nos preparar aí para a gente poder aproveitar essa onda de crescimento que eu acho que vai vir aí a médio e longo prazo. Beleza? Vamos ficar por aqui. Obrigado por ter assistido. Mais uma vez eu vou te pedir para assinar o nosso canal, marcar o sininho aí e semana que vem a gente está aqui falando mais uma vez no programa Investindo na Bolsa dentro do canal Noticioso. Um abraço para vocês aí. Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!